Amados, abra sua Bíblia em João capítulo 15. Temos aqui estudado esse texto que fala da videira e seus frutos. No primeiro domingo do ano falamos a respeito de permanecer e frutificar, falando do processo de Deus na nossa vida, de como Ele nos poda, de como Ele cuida de nós, de como Ele corta aqueles que não dão fruto. Domingo passado, falando ainda sobre permanecer e frutificar, falamos da importância de estarmos atentos ao convite de Jesus, usando como exemplo aquele jovem rico que procura Jesus, o chamando de bom. E hoje nós ainda falaremos sobre permanecer e frutificar, com um subtema: o que Jesus espera dos seus discípulos. Sabemos que nós esperamos muito de Jesus, e não apenas de Jesus. Nós criamos expectativas o tempo todo, todo o tempo. Expectativa sobre a família, expectativa sobre o trabalho, expectativa sobre a igreja, expectativa sobre pastores, expectativa sobre o nosso trabalho, expectativa sobre os nossos filhos, expectativa sobre os nossos pais, expectativa do governo. Todo o tempo nós criamos expectativas. Só que há sempre alguém que cria expectativas ao nosso respeito também. E esse texto, que você o mantém aberto, nós não vamos ler ele todo, e apenas uma orientação: leia na sua casa, medite na sua casa em João 15. Hoje pela manhã também estudamos aqui, falando a respeito da importância de frutificar para o reino de Deus. Preparamos a aula para hoje e não foi possível terminar, inclusive. Obrigado, Ana, Deus abençoe. Vamos terminar no próximo domingo. Lembrando também que eu esqueci de dar um aviso: a escola dominical voltou, tá? Então das 9 às 10 nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical, das 10h15 às 11h15 o nosso culto matutino, e tem sido uma grande bênção, e você é o nosso convidado para vir às 9 horas aprender da palavra de Deus. Estamos trabalhando alguns temas avulsos, mas teremos logo a reunião com os nossos professores, onde estaremos definindo temas. E a partir de fevereiro, nossa escola dominical já será temática. Esse texto que você vai ler, e eu vou apenas pegar alguns versículos, ele fala de uma expectativa também. Mas além da expectativa que eu tenho em relação ao reino de Deus, além da expectativa que eu tenho do próprio Cristo, eu preciso entender que nessa minha relação com Ele, eu preciso entender que Ele também tem expectativas ao meu respeito. Quando nós pensamos no Evangelho, nós às vezes pensamos que o Evangelho é apenas uma escada, um trampolim para alguma coisa, um trampolim para a prosperidade, um trampolim para ser curado, um trampolim para conquistarmos bens materiais. E uma das coisas que eu entendo quando leio a Bíblia é que a Bíblia e o Evangelho não é escada para ninguém, não é trampolim para ninguém. E diante disso eu tenho uma notícia para você: dependendo do ponto de vista, você achará boa ou não. Não existe barganha enquanto se trata do reino de Deus. O reino de Deus, ou você está dentro ou não. Isso é reino de Deus. Não existe muro. Não há como ficar no muro diante do Evangelho.
O Evangelho ou você aceita, ou você o segue, ou não há uma outra alternativa. Não há como eu tentar personalizar o Evangelho, customizar o Evangelho à minha vontade. Olha, a Bíblia está dizendo assim, não, mas não é bem isso não. E por que digo-vos isso? Por conta de que muitas vezes não pensamos da expectativa que o reino tem a nosso respeito, ao meu respeito. Não olhamos segundo a ótica divina. Às vezes somos tão antropocêntricos, estamos tão preocupados conosco, estamos tão no centro, que não permitimos, ou não nos permitimos, olhar a dimensão daquilo que verdadeiramente este Evangelho representa. Falamos um pouco disso no domingo passado, quando falamos daquele jovem que tinha uma interpretação errada a respeito do reino e a respeito da salvação. Mas quando nós falamos a respeito de que Jesus também tem expectativa a meu respeito, a seu respeito, em relação à nossa vida, em relação ao nosso relacionamento com Ele. E aí surge-nos uma pergunta: o que é que Jesus espera dos seus discípulos? Que eu apenas venha na escola dominical, que eu apenas venha no culto à noite, que eu apenas venha no Eu, Você e a Bíblia, que eu apenas venha aqui para desencargo de consciência e orar na segunda-feira. Não. O que Jesus ele espera de mim e de você, querido, é que o nosso relacionamento seja mais profundo, seja mais íntimo. Relacionamento de amigo. O que é um relacionamento de amigo? Eu sei que nos dias de hoje nós temos amigos. São poucos, mas nós temos. São poucos. Talvez dá para contar numa mão, amigos, amigo mesmo. Porque o amigo verdadeiro, uma das definições que nós temos para amizade, para amigo é: o verdadeiro amigo é aquele que fica quando todo mundo foi embora. É aquele que está com você em todo momento. É aquele que diz: olha, estou contigo e não abro. Olha, o que você precisar de mim, seja a hora que for, o momento que for, o acontecimento que for, estaremos juntos. E Ele está junto mesmo. É aquela amizade abnegada, é aquela amizade gerada em amor e não em interesse. É aquela amizade esvaziada de si mesmo, esvaziada de valores humanos, daqueles que se aproximam não por aquilo que você tem, não por aquilo que você representa, daquele que aproxima de você verdadeiramente por aquilo que você é, porque o verdadeiro amigo, ele conhece os nossos defeitos e os aceita. O verdadeiro amigo não é aquele que quer nos consertar, mas é aquele que nos ajuda, nos orientando dia a dia. Quando nós pensamos no tipo de amizade, ou na expectativa que Jesus ele cria em relação a nós sabemos que Jesus, ele é o nosso amigo fiel. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. A Bíblia nos declara isso. Jesus já declarou o quanto você é especial para Ele. Jesus, eu poderia dizer e afirmar pela Bíblia que Ele já se declarou para você. Então, se você gostaria que alguém um dia morresse de amor por você, isso já aconteceu, Jesus já fez isso. Ele já se entregou por você na cruz do Calvário. Amizade é entender João 3,16, falei um pouco disso na semana passada também. E hoje aqui, qual é a expectativa que Jesus ele cria ao meu respeito? Então, primeiro, para permanecer e frutificar,
Jesus, ele espera algo de mim. Jesus, ele espera algo de você. Jesus, ele espera que permaneçamos fiéis a Ele. Você que está com sua Bíblia aberta, João 15, verso 7. Olha o que diz aí: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Estamos aqui falando de permanecer e frutificar. E eu quero dizer para você o seguinte, querido: não existe nada especificamente religioso na palavra permanecer. Na linguagem do Novo Testamento, se você pegar ali permanecer, é um verbo comum, um verbo que designa ficar, que designa continuar e às vezes habitar. Permanecer no Novo Testamento é isso. Agora, o que Jesus ele está dizendo para mim e para você, quando ele diz: se vocês permanecerem em mim, Jesus está dizendo o seguinte: fiquem comigo, continuem comigo, habitem em mim. Jesus aqui está pedindo que os seus seguidores, que os seus discípulos permaneçam fiéis a Ele. E essa fidelidade, querido, não é um peso. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, permaneça comigo, não me troque por nada. Não me troque por um relacionamento superficial. Não me troque por um bem material. Não me troque pela vaidade da vida. Não me troque pela busca de prazer. Não me troque pelo hedonismo desenfreado que tem tomado conta desta geração. O que Jesus ele quer que eu e você entendamos é de que fidelidade a Ele nos torna pessoas mais felizes. Fidelidade a Ele nos torna pessoas mais satisfeitas. O que Ele quer é que, permanecendo fiel a Ele, eu vou ter a certeza de que a minha oração, quando a faço, a minha oração ela é ouvida. A minha oração ela é respondida. Permanecer fiel ao Senhor, querido, é entender que, além de fiel, além de ter a oração respondidas, nós teremos uma vida abundante, porque os nossos anseios serão supridos. Quando nós falamos, isso não é romantismo evangélico, que Jesus é a resposta para toda necessidade, isso é real. Se eu não acreditar nisso, eu estou neutralizando o poder da palavra de Deus. Se eu não crer que Jesus Ele é do tamanho do vazio existencial da alma humana, eu vou estar neutralizando a morte salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Então por isso, querido, que eu preciso permanecer fiel a Ele, porque a fidelidade a Cristo, a fidelidade ao Senhor, ela abre portas para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. É interessante que quando começamos a entender o que Jesus ele espera de nós, baseado em tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nos amar, em tudo aquilo que nos é relatado nos livros, nos evangelhos, na palavra de Deus, nós precisamos crer que Deus nos escolheu para uma vida abundante. Não há razão de ser do evangelho se eu não acreditar nisso. Não há razão de estar aqui nesta noite se eu não crer nisso. Mas para isso, querido, não basta eu apenas cobrar do Senhor. Deus, o Senhor é fiel, cumpra-se a sua fidelidade na minha vida. Querido, é errado orar assim. Mas a oração correta é poder dizer: Senhor, me dá forças, me ajude. Todos os dias eu sou assediado pelo pecado. Todos os dias eu sou assediado por este mundo tenebroso.
dá-me forças para permanecer fiel ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai fortalecer você. O Espírito Santo, ele vai invadir a sua vida de modo tal que quando o pecado bater a sua porta, você vai dizer: aqui não, aqui não, porque aqui já está habitado, essa casa tem dono, essa casa já está habitada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não habita em casa quebrada, em casa mutilada, em casa que cogita em dois pensamentos, em casa que um dia fala de Deus e outro dia não quer saber de Deus. Então o que Jesus espera de mim e de você, querido, é isso: permaneçamos fiéis a Ele, continuemos com Ele, fiquemos com Ele, habitemos com Ele. Eu creio que a maior tristeza de um ser humano é quando ele idealiza projetos, ele idealiza sonhos e ele não vê os seus sonhos sendo realizados, ou ele vê os seus sonhos sendo desfeitos. Eu quero afirmar aqui nesta noite que ser fiel ao Senhor é experimentarmos Deus movendo-se através da nossa fidelidade, é contemplarmos portas abertas, é contemplarmos os céus abertos, é ter resposta às nossas orações, é caminhar, é uma vida de caminhada com Ele. E caminhar com o Senhor é no mesmo processo do que Ele diz para mim e para você. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que Ele espera de mim e de você? É que eu também, enquanto cristão, enquanto alguém que um dia entregou a vida a Ele, enquanto alguém que tem que ter a convicção de que o nome está escrito no livro da vida, permaneço fiel a Ele e caminho com Ele todos os dias, até que Ele volte para me buscar, seja no arrebatamento da igreja, ou seja de forma particular. Mas que Ele vem, querido, é fato. Como que está o nosso coração? Para permanecer e frutificar, Jesus espera que permaneçamos fiéis a Ele. Segundo ponto, para permanecer e frutificar, Jesus espera que o amemos como Ele nos ama. Hoje pela manhã, falamos justamente de amor aqui também. E houve algumas perguntas em relação a isso. Pastor, o amor não é meio que uma utopia? Nós falamos de amor dentro da igreja, mas nos deparamos lá fora com a ausência desse amor. Olha, será que as pessoas não estão fazendo muita propaganda de um evangelicalismo que não traz esse efeito? O que eu posso dizer, querido, é que eu respondi pela manhã: o nosso tesouro, ou o nosso coração, vai estar onde estiver o nosso tesouro. Quando Jesus ele for o meu tesouro, quando o meu coração estiver nele, quando o meu amor para com Ele ser semelhante ao amor que Ele tem por mim, irmãos, nada pode com um crente que vive o reflexo desse amor. Então por isso que precisamos o amar como Ele nos ama, e é o que Ele espera de mim. Mas Jesus, Ele me amou, Jesus se entregou por mim. Puxa vida, a definição que nós temos de João 3,16, na sua Bíblia ainda, João 15, verso 12: o meu mandamento é este. Mandamento é lei, é ordem, é imperativo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí no verso 17, lá embaixo ele diz o seguinte, este é o meu mandamento.
Jesus, ele era judeu. E nós aprendemos, quando estudamos a respeito da tradição judaica, que todas as vezes que um judeu ele repete 2 ou 3 vezes, ele é incisivo, ele quer ser enfático, ele quer mostrar que aquilo realmente é uma verdade, é algo de exímia importância, ele repete. Todas as vezes que você estiver lendo um texto bíblico e você vê repetição, é que é muito importante, para um judeu é importante. Então Jesus, no primeiro momento, no verso 12, ele fala: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. 17 ele diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. E aqui paira para nós aqui um ponto de reflexão, porque eu entendo que é impossível sermos discípulos de Jesus e nutrirmos mágoa, nutrirmos rancor, nutrirmos indiferença contra qualquer pessoa, porque Jesus ama a todos de forma indistinta. Então, segundo a Bíblia e segundo Jesus, do qual eu sou discípulo, eu não tenho o direito de optar a quem amar e a quem não amar. Aí isso mexe um pouco com a gente, né? Porque nós gostamos de ser seletivos, nós gostamos de escolher as amizades, e o texto vai mostrar para nós, querido, que o amor de Deus é diferente, o amor de Cristo é diferente, porque enquanto eu, para amar, eu preciso que alguém também me ame, o amor de Deus, ele não necessita de reciprocidade. Ele ama e ponto. Ele não é um amor sem depender de elogios. O amor de Jesus é um amor imparcial. O amor de Jesus é um amor, querido, que traz para nós um grande desafio. E qual é esse desafio? É amar para transformar aqueles que não amam em apaixonados por Deus. Mas pastor, eu tenho que amar quem não gosta de mim? Sim, tenho. Ah, mas isso é difícil. Ah, mas ninguém falou que é fácil. A abnegação, querido, é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Abrir mão daquilo que eu chamo de valores. Porém, quando os meus valores estão centrados na palavra de Deus, eu aceito o desafio. Eu sei receber uma ofensa e não permitir com que aquela ofensa domine a minha vida. Sabe o que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da raiva, a respeito do rancor, a respeito da não liberação de perdão? Pedro, ele fala o seguinte: aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Então, quando eu sou vencido pelo orgulho, eu não sou vitorioso, eu sou escravo do orgulho. Quando eu sou vencido pela minha raiva, eu não sou o cara, poxa vida, não, eu sou homem, eu defendi a minha causa. Não, tornei-me escravo da minha raiva. Quando eu não libero perdão porque eu acho que é o outro que tem que vir até mim, e eu vou alimentando aquilo não me faz ser melhor, pelo contrário, me faz ser pior, porque eu me afasto da verdadeira identidade que Cristo estabelece através da sua palavra para mim. E qual é o nosso desafio enquanto igreja? Amar a todos assim como Jesus nos amou. Isso é prática. É por isso que uma vida de oração, ela se faz necessária. É por isso que a leitura da palavra de Deus se faz necessário. Porque para viver uma vida espiritual, querido, requer o quê? Armas espirituais. Eu não vou vencer o meu adversário, que é espiritual, falando coisas físicas.
Eu não vou vencer o meu inimigo que é espiritual ausente da igreja. Eu não vou vencer o meu inimigo que é espiritual sem oração. Eu não vou vencer o meu inimigo que é espiritual sem a confissão da palavra de Deus. E Jesus nos ensina isso também. Quando fora tentado no deserto, Satanás se apresenta para ele depois dele ficar 40 dias jejuando. Satanás cita para ele a palavra. E como Jesus o vence? Com a palavra. Jesus o vence com a palavra. Muitas vezes, o adversário hoje, nessa questão contemporânea, ele também se apresenta fazendo uso da palavra. Disse isso ainda hoje na escola dominical, que o diabo ele não brinca de ser diabo. E se ele não brinca de ser diabo, eu também não posso brincar de ser crente. Eu não posso brincar de ser salvo. Eu não posso brincar de ser cristão. Porque ele não tem escrúpulos. Ele trabalha 24 horas por dia para tentar destruir a minha e a sua vida. É por isso que estar perto de Jesus é melhor. É a melhor saída. Então, para permanecer e frutificar, Jesus espera que o amemos como Ele nos ama. Então, a maior expressão de amor que as pessoas podem ter uma pelas outras, Jesus ele deu a vida por nós. Jesus ele fez isso por mim e por você. Eu sei que eu não vou dizer aqui para você, irmão, você tem que dar a sua vida pelo teu próximo. Mas eu faria uma pergunta, que para mim tem o mesmo valor e a mesma profundidade. O que é que há na sua vida que você possa oferecer ao teu próximo, de maneira que o transforme, que o modifique, que o edifique e que o traz para glorificar a Deus? O que é que há na sua vida que você possa dizer, olha, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do amor de Cristo, porque eu amo como Ele me ama. João ele fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O mesmo João ele fala assim, olha, se você diz que ama a Deus, a quem você nunca viu, e não consegue amar o seu irmão, a quem está sempre perto de você, você é mentiroso. São alguns versículos apenas que citamos, para mostrar a importância que nós, e Jesus ele espera isso, a expectativa que Ele tem em relação a mim e a você, querido, é que o amemos como Ele nos ama. E como podemos demonstrar esse amor? É amando o nosso próximo, é cuidando do nosso próximo, é dar o que nós temos em nossa vida, porque creia, há sempre alguém esperando algo de você, e nem sempre esse algo é físico. Pode ter certeza que no teu trabalho amanhã estará alguém próximo de você, aguardando uma palavra de sabedoria da tua boca. Há alguém que já olha para você e sabe que você é diferente, que vai estar de repente esperando que você chegue para ele e fala, posso fazer uma oração por você? Posso ler um texto da Bíblia para você? Quando nós amamos a Jesus como Ele nos ama, nós cremos no poder da palavra de Deus. Cremos de forma tal que, ao citarmos um versículo para alguém, nós temos a convicção plena de que a palavra de Deus ela é poderosa e cumprirá o verdadeiro propósito dela, que é a salvação de almas. Quer consolar, quer exortar. O Paulo, falando a respeito disso em Romanos capítulo 5, versos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como eu disse, eu creio que hoje Deus nem quer que eu morra por alguém, que você morra por alguém.
Mas o que Deus espera de mim e de você, querido, é o exercício de um amor sacrificial, que podemos exercer sobre muitas vidas, ouvindo-os, ajudando-os, incentivando-os, orando por eles e se doando um pouco. Sabemos que é difícil você amar todas as pessoas, só que o nosso padrão de seleção precisa mudar. Ele não tem que ser carnal. Olha, eu vou selecionar, olha, esse aqui eu gosto, esse aqui é legal, não, esse aqui é meio chato, eu não gosto desse aqui não. Não, é amar a todos indistintamente. Isso é amar como Ele nos ama. Há um texto de Paulo que eu quero ler aqui com vocês, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 14. O texto bíblico, ele diz o seguinte: na versão que eu tenho aqui, diz o seguinte: o amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo o que fazemos. Tradução normal diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo traz-me constrangimento, no sentido de que eu possa fazer justamente aquilo que Ele faria no meu lugar, o que eu faria no lugar dele. Há um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quando eu falo desse livro, muitas pessoas falam: eu já assisti o filme. O filme não tem nada a ver com o livro, porque o livro é muito melhor, pelo menos umas 20 vezes melhor. Só para deixar aquela curiosidade para vocês lerem o livro. O filme você assiste, você vê e tal, entendeu? Não, agora o livro é lindo. Mas só essa temática, na minha vida, na minha caminhada, no meu dia a dia, o que Jesus faria em detrimento dos meus relacionamentos? Como Jesus agiria no meu trabalho? Como Jesus agiria na faculdade? Como Jesus ele agiria diante de situações adversas? Como Jesus agiria no trânsito, quando alguém te fecha? Como Jesus agiria? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso nos faz crer que esse amor precisa nos constranger, no sentido de trazer a mim e a você mudança. E Jesus, Ele muda como pensamos. Jesus, Ele nos desafia a agir de maneira diferente. Jesus, em seu amor, Ele muda como vemos as pessoas. É por isso que uma das orações que eu faço é: Senhor, ajuda-me a enxergar essa situação sobre a sua ótica, porque se for sobre a minha ótica, eu posso colocar tudo a perder. Se for sobre a minha vontade, quantas vezes somos afrontados e na nossa mente já vem, sabe por quê? Porque Satanás, ele trabalha de uma forma que coloca sobre a nossa mente respostas prontas, porque ele sabe que somos dotados de uma inteligência excepcional. Todas as vezes, pode entender, o que gera confusão? Resposta pronta. Eu já vi resposta na minha vida que falo: meu, de onde essa pessoa tirou essa resposta? Que sagacidade, que inteligência. Haja vista aquilo que as pessoas fazem em prol do mal, como os bandidos usam a tecnologia. Às vezes eu fico pensando, se essas pessoas pudessem usar tudo isso, em vez de ser para o mal, fosse para o bem. Eu gosto muito de moto, sou motociclista, faço parte de motoclube, viajo de moto pelo Brasil. E às vezes eu assisto uns amigos mandam umas perseguições de polícia atrás de um motoqueiro, motociclista. Motociclista não faz aquilo. Você sabe o que eu fico admirado? Eu falo:
Meu, esse cara pilota muito. Pilota muito. Imagine se ele usasse todo esse talento para ser um piloto de moto, por exemplo. Para você ver como nós somos dotados de uma capacidade tal. Mas infelizmente, as pessoas elas colocam mais isso para o uso daquilo que é mal e não do bem. Somos dotados de uma capacidade, Jesus sabe disso, e por isso que Ele fala: me amem como eu amo vocês. Façam isso como eu faço para vocês. Façam pelo próximo. É possível. Quando nós entendemos isso, querido, nós vamos entender uma frase que nós falamos aqui na igreja, que nós aqui, os que participam do Metamorfose Radical, eles vão entender que, aí nós vamos entender que amar o próximo, o amar a Jesus como Ele nos ama, nós vamos ver que mudar a forma de amar a Deus e ao próximo é totalmente possível. E não é impossível. Só que isso parte de quem? De Jesus? Não. Parte de mim. Porque Jesus já demonstrou o seu amor. Lembre-se que nós não estamos falando da expectativa que eu tenho em relação a Ele. Estamos falando da expectativa que Ele tem em relação a nós. Muitas vezes nos apegamos a não, mas Deus é misericordioso. Eu concordo com você que Deus é misericordioso. Só que a mesma Bíblia que fala, e o mesmo texto muito próximo que fala que Deus é misericordioso, também diz que Ele é fogo consumidor. Então não brinque com Ele. Não tire onda dele. Não vivam uma vida segundo a conveniência, achando que, não, uma hora eu tenho um encontro. Não, querido. A Bíblia ela sempre vai nos confrontar. A Bíblia ela sempre vai me confrontar. É por isso que eu disse inicialmente, querido, o reino de Deus, ou você está dentro, ou você não está. Como que você está? Estou me chegando. Não, querido, ou você chega chegando, ou você não chega. O que acontece é o meu desenvolvimento da minha fé, o meu crescimento espiritual, a forma como eu vou me relacionando com esse Cristo, como eu vou crescendo espiritualmente. Mas uma das primeiras coisas que fazemos, ou que a Bíblia diz que deve ser feito, quando eu me relaciono com Cristo, é abandonar o pecado. Cristo e pecado não combina. Não combina. E terceiro, para permanecer e frutificar, Jesus espera o resultado desse amor, o resultado desta confiança, dessa fidelidade. Ele espera que frutifiquemos em todo o tempo. Texto bíblico de João 15 aí, verso 5. Ele diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Olha que coisa linda, não é isso que está aí na sua Bíblia? Ele nos nomeia, Ele nos convoca, Ele nos escolhe para sermos os seus discípulos, e como discípulos, sermos também transmissores desse evangelho que produz fruto para o reino de Deus. Cada pessoa que nós alcançamos através da nossa pregação, através do nosso testemunho, através da nossa evangelização, querido, é um ramo da videira que precisa frutificar. É por isso que eu sou um ramo na videira, cuidado pelo agricultor que é Deus. Eu dou fruto. Quando eu falo do amor de Deus para um amigo, ele se rende ao Senhor Jesus, ele passa a ser enxertado nessa videira. Aí eu vou ensiná-lo aquilo que eu aprendi para que ele possa dar fruto, discipulado. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora, o segredo para frutificar em todo o tempo
é permanecer em Cristo, é continuar em Cristo, é morar em Cristo. Quando estava preparando esta mensagem, eu coloquei algo aqui que eu até grifei, senti-me tocado pelo Espírito Santo ao escrever isso. Aqueles que fracassam no permanecer, também fracassarão no frutificar, fracassarão em dar frutos que glorifiquem a Deus. O fruto que damos, ele precisa glorificar alguém. Porque, queridos, quando nós pensamos no fruto bíblico, é um fruto que glorifica a Deus. Então, pastor, é possível dar frutos que não glorificam a Deus? Sim. O fruto que não glorifica a Deus é aquilo que é feito para a glorificação humana. É por isso que nós precisamos ter bem definidos, querido, para quem nós trabalhamos, a quem nós amamos, a quem somos fiéis e a quem ou para quem frutificamos. Fazemos parte de uma igreja, somos membros da primeira igreja batista em Guarulhos, somos denominacionalmente batistas, porém o nosso fruto não tem que ser batista, nosso fruto é para a glória de Deus. Quando ganhamos almas para Jesus, não ganhamos almas para o movimento batista, ganhamos almas para o reino de Deus. Precisamos entender isso. As denominações elas existem por uma questão orgânica, organizacional. A igreja, ela é um organismo vivo. Quem vai para o céu, querido, no céu não vai ter espaço para batista, metodista, presbiteriano, assembleano. No céu entrarão todos aqueles que entenderam o princípio do evangelho, todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses que vão morar no céu. A eternidade não é feita para a placa de igreja, a eternidade é feita para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Só que enquanto aqui estou, preciso honrar o local onde Deus me colocou para servi-lo. Enquanto batista, aprender a ser um bom batista, honrar o nome do Senhor sendo batista, angariarmos almas para o reino de Deus, para que os sirvam bem na denominação batista. Está entendendo a diferença? Porque senão, querido, o nosso trabalho vai ser em vão. Para quem é que eu vou trazer as pessoas? Eu vou trazer as pessoas para o reino de Deus? Eu vou trazer porque eu sou simpático? Vou ganhar as pessoas para mim? Nós ganhamos as pessoas para Jesus Cristo, nós ganhamos as pessoas para Deus. Nós fomos chamados para resgatar aqueles que estão presos nas mãos de Satanás, para viver uma vida abundante para o reino de Deus. Esse é o chamado da igreja. Este é o meu chamado como discípulo de Jesus. Eis aqui, querido, o teu chamado. Mas para isso eu preciso permanecer em quem? Na denominação? Não, eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso permanecer em Jesus, eu preciso continuar com Cristo, eu preciso, querido, permitir que a ação de Cristo, ela more em minha vida. E por que isso? Porque para dar frutos, tem que ter investimento. Uma pessoa, quando ela precisa colher os seus frutos, ela planta. Então tem um primeiro investimento, preparar a terra, dá custo, dá gasto. Segundo custo, colocar a semente de forma ordenada, para que uma não sufoque a outra. Quando esse fruto começa a crescer, quando essa árvore começa a crescer, ele precisa dos pesticidas corretos para não matar a planta. Quando a árvore cresce, ele precisa podá-la. E os frutos também são selecionados. Então há um processo. Todo processo há um investimento. Eu entendo que aquilo que Deus, Ele fez por mim e por você, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, foi um grande investimento. Quando há
a cumplicidade divina sobre o acontecimento, sobre o fato. Eu entendo que naquele momento Deus estava olhando e nos vendo. E eu acredito que, vamos contar aqui, vamos simular uma história. Não está na Bíblia, tá? Mas também não é antibíblico, pode ser extra-bíblico. Jesus olha lá e fala: olha, Claudemir está lá, será que vale a pena eu morrer por ele? Que cara difícil. Aí Deus olhou e falou: ó, é o meu investimento, vamos investir nele, vamos acreditar nele, vamos acreditar nele. Então, filho, vamos investir juntos nele. A salvação é um investimento de Deus sobre a tua vida, onde Deus confiou em você, onde Deus acreditou em você. E quando Deus olha e olhou e continua olhando para você, Ele fala: você deu certo, você deu certo, você deu certo. Não pense o contrário, querido. Satanás, ele quer que pensemos o contrário. E assim como quem planta espera colher os seus frutos, eu acredito que Deus, quando olha para mim, quando Ele olha para você, Ele espera colher os nossos frutos. No ano passado, nós tivemos esse projeto que você está vendo ali, ó. Seremos um mais um. Não foi possível dada a pandemia. Mas nessa noite, sinto-me impulsionado pelo Espírito Santo a desafiar você a escolher mais uma pessoa, a começar a orar por essa pessoa, a começar a falar do amor de Deus para essa pessoa, e buscar graça de Deus a ponto de trazer essa pessoa para o Evangelho de Cristo. Sabe por quê, querido? Porque o fruto do discípulo é outro discípulo. Pense comigo. Não sei em quantas pessoas estamos aqui, mas digamos que estamos em 100 pessoas. Imagine se cada um de nós, impulsionados pelo agir de Deus, impulsionados pela responsabilidade que nos cabe, impulsionados pelo desafio espiritual, falamos: não, eu tenho aí mais alguns meses, eu quero terminar um ano com uma alma, eu quero poder oferecer ao Senhor, dizer: Senhor, está aqui, Senhor, o meu fruto. Imagine quantos nós não seremos no final do ano. E que festa gloriosa não será quando tivermos batismos, quando tivermos mais 50 pessoas para a classe dos novos, fazemos o discipulado, mais pessoas para trabalhar na ação social da igreja. Olhe, querido, como atender ao chamado de Jesus é importante. Frutificar em todo o tempo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Olha o que o Paulo diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e a ingressar na obra de Deus para reconciliar o ser humano com Ele. Olha que chamado glorioso. Somos embaixadores de Cristo. Então, querido, não fique achando que você é o pequenininho, é o bichinho de Jacó. Não. Deus, Ele confia, acredita no potencial espiritual que você tem. Encerra essa mensagem dizendo que todos precisam conhecer a Jesus. E há muitos que estão esperando de você isso. Por isso, querido, não aceite uma vida de esterilidade. Declare verdadeiramente pela fé que você será um discípulo frutífero.
Eu entendo que a coisa mais preciosa que podemos oferecer a alguém é Jesus, é falarmos do Evangelho para alguma pessoa. Eu fico muito feliz quando numa conversa alguém me dá uma brecha e eu posso falar do amor de Deus. Aproveitemos as oportunidades. Os dias são difíceis, mas precisamos entender que grandes discípulos para uma grande missão é o que Cristo Ele espera de mim e de você. Discípulos que geram outros discípulos em um círculo que termina só quando Jesus voltar. Glória a Deus por isso. Não fomos chamados para reter. Ou seja, não, tá bom, eu já estou salvo mesmo, eu sou crente, sou membro da igreja, olha, estou bem. Nós fomos chamados para ganhar, nós fomos chamados para restaurar, nós fomos chamados para discipular, fomos chamados para enviar. Então, queridos, para permanecer e frutificar, eu entendo que é uma grande missão. O que Jesus Ele requer de mim e de você é que sejamos fiéis a Ele, que o amemos como Ele nos ama e que frutifiquemos em todo o tempo para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Quero poder agradecer ao Senhor pela tua vida. O desejo do nosso coração, quando pregamos, e é uma oração que eu faço sempre, em minha casa, quando cá chego na igreja, é de que no trajeto da mensagem, que a semente ela cai em corações que são terra boa, que o adversário não roube isso. O desejo do meu coração, quanto pregador, querido, é que você vá para a sua casa refletindo a respeito disso, e sobre aquilo que Deus Ele tem como expectativa a respeito de você. E saiba que Ele tem, mas Ele está conosco para nos ajudar a atingir as expectativas que Ele mesmo tem a nosso respeito. Abaixa a tua cabeça, querido. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem levantado aqui, ó Pai, uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que a cada dia tem buscado crescer em graça, em conhecimento diante da Tua presença. Ó Deus, e sabemos que todos os cultos, todos os nossos encontros são verdadeiros aprendizados, ó Pai, em relação àquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos crescer, aquilo que precisamos desenvolver, Senhor. Ó Deus, em tudo aquilo que foi falado nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, não permite que nenhuma palavra se perca, Senhor, desde a transmissão até a receptação dessa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa operar nos corações, ó Pai, de forma, a partir de agora, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, a saber que o Senhor tem essa expectativa e que possamos, ó Pai, e temos condições de cumprir essas expectativas, através de cada um dos meus irmãos que aqui estão, através daqueles que estão ouvindo-nos, ó Pai Celestial, através da internet. Ó Deus, sabemos que as Tuas mãos, Senhor, elas não estão encolhidas para não salvar, para não resgatar, da mesma forma que os Seus ouvidos não estão tapados para não ouvir o nosso clamor, Senhor. Então, ó Deus, faz a diferença sobre as nossas vidas. Ó Deus, levanta-nos, ó Pai Celestial, como um povo, Senhor, ó Deus, um povo corajoso, um povo valente, um povo destemido, Senhor, um povo, ó Deus, comprometido com o Teu reino, um povo comprometido com o Senhor, um povo que ama verdadeiramente, Senhor, um povo que dá aquilo que tem melhor na sua vida, e o que nós temos melhor, ó Pai, é a salvação em Cristo Jesus. Que possamos dar isso às pessoas, que possamos amar as pessoas. Ó Deus, tira de nós, ó Pai Celestial, toda a pequenez, ó Pai, em relação a selecionar a quem amamos ou não, Senhor, mas dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor.
Dá-nos, ó Pai celestial, o amor de Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a amar, a cuidar, a zelar, assim como o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, tem nos amado e tem cuidado de nós. Conceda-nos, ó Pai, a Tua bênção. Deus, estamos diante de uma nova semana. Que seja, Senhor, uma semana abençoada, seja uma semana produtiva, seja uma semana profícua, Senhor, ó Deus, mas que seja uma semana onde estejamos totalmente abastecidos na nossa fé, Senhor, para testemunhar do Teu favor, aonde quer que estejamos, seja no trânsito, seja na família, seja na casa, Senhor, seja, ó Pai, na escola, ó Deus, seja na viagem, onde quer que sejamos, ó Pai, que o Senhor lá esteja conosco. Ó Deus, nos conceda a Tua bênção, nos conceda a Tua graça, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco, e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.